Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Já estamos aqui para a palestra hoje do Eduardo Guimarães, que vai falar sobre o tema A Busca da Felicidade em um Mundo de Transformação. Vamos aguardar aqui o Eduardo entrar para que a gente possa chamar ele para a palestra. Ó, ele já entrou. Oi? Oi, Eduardo, boa noite. Olá, boa noite, Seja muito querida. bem-vindo ao nosso Obrigado. espaço do Consolador Virtual. Aham. Alegria minha por estar com vocês. O prazer é nosso, né? Agora que a gente está um pouquinho mais distante, nossas palestras foram canceladas, pelo menos assim é uma forma da gente estar próximo, né? Verdade. Algumas coisas às vezes facilitam o contato, né? Uhum. Bom, então a gente hoje vai falar sobre o tema Busca da Felicidade em um Mundo de Transformação. O Eduardo, que já é palestrante da nossa casa e que está sempre aqui conosco, é do Centro Espírita Casa de Aureliano, lá de Niterói. Hoje vai trazer esse tema para que a gente possa aproveitar um pouco dos estudos dele, das reflexões dele, para o nosso, digamos, crescimento, né? Então, Eduardo, sinta-se à vontade. Eu vou fazer só uma prece antes da gente começar, mas a casa é sua, tá? Obrigado, querido. Obrigado. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Vamos pedir aos amigos espirituais que nos amparam, que nos protegem, que cuidam da nossa casa, os nossos mentores, que estejam ao nosso lado nesse momento, nessa noite, para que mais uma vez possamos dar um passo na sua direção, na direção do crescimento. E pedimos o amparo também para o palestrante dessa noite, para que ele possa nos trazer as suas reflexões para o nosso engrandecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, Eduardo, a palavra é toda sua. Obrigado. Eu agradeço a você, Anuska, que dirige os trabalhos, que nos introduziu no Instagram. Imaginem vocês, queridos, que é muito amor mesmo pela comunidade Consolador, já que eu tive de fazer uma conta de Instagram a questão de semana passada para poder fazer a palestra hoje para vocês. Certamente depois que essa pandemia, essa coisa toda passar, eu vou fechar essa conta porque eu não dou conta dela, mas estou imensamente feliz porque mesmo nos utilizando desse meio tecnológico, eu posso me dirigir a vocês nesta fase tão difícil, tão anormal, diríamos, tão inesperada, porque passa a nossa humanidade diante dessa doença ameaçadora, em que, embora tenha um índice de mortalidade bastante pequeno, o fato é que não sabemos de antemão, a priori, uma vez infectados, qual o curso, qual é a sequência, como o nosso organismo vai reagir a essa infecção viral. Então, pedimos que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, uma noite de reflexão, uma noite de entendimento espiritual. O tema, de alguma forma, procura um relacionamento, de novo, com esse momento por que passamos. E a história, a faculdade, o conhecimento da história é sempre um conhecimento valiosíssimo para que a gente possa, através do passado, entender o presente e, de alguma maneira, projetarmos-nos para o futuro. De modo que eu recorro aos estudos de um grande historiador inglês, que hoje, na academia, há algumas correntes que até o olham de soslaio, com um pouco de ressalva, mas inapelavelmente todos reconhecem que Arnold Toynbee é um dos grandes pensadores
da humanidade, um dos grandes historiadores de todos os tempos e criador, não exatamente um criador, mas o desenvolvedor de uma ideia de que como nascem, de como as civilizações nascem, como é que elas se desenvolvem, atingem o máximo, o clímax, poderíamos dizer assim, de rendimento, de grandeza, e depois, através de fatores os mais diversos, a civilização sucumbe, entra no caos e desaparece. É assim que Toynbee estuda a civilização grega, a civilização egípcia, a civilização romana, mostrando, portanto, esse ciclo civilizatório em que as civilizações elas nascem, de novo, desenvolvem, atingem um ponto mais alto e, às vezes, elas sucumbem, porque a civilização ela é sempre convidada, ela é sempre desafiada. O padrão que Toynbee desenvolve é desafio-resposta. Ou seja, a civilização ela é sempre desafiada para responder a perguntas variadas. Surgem conflitos, surgem dilemas, surgem, de novo, desafios que exigem uma resposta madura, uma resposta à altura por parte da civilização. Nós estamos fazendo uma exposição um pouco acelerada, considerando o tempo que a gente tem, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então, eu vou correr um pouco com a exposição para a gente não perder tempo. Então, esse padrão ele é desenvolvido pelas civilizações e, na medida em que a civilização ela não consegue dar a resposta devida, na medida em que ela se mostra incapaz, impotente, insuficiente de responder à demanda de sua época, ela entra em colapso e ela desfalece, ela desaparece. E assim ele estuda as grandes civilizações da humanidade. E nós, meus amigos, nós poderíamos dizer, num momento auspicioso, num momento grandioso da nossa civilização. Nos últimos 500 anos, o ser humano, a humanidade foi pródiga em grandes realizações, em grandes progressos. Tivemos a Revolução Industrial, tivemos o enriquecimento do planeta, os meios mais avantajados de coleta, de exploração do campo, as nossas condições de vida, nossos padrões de civilidade estão num alto grau, num grande momento, diríamos mesmo no zênite, no ponto mais alto da civilização. Então, é um momento extremamente rico, é um momento extremamente produtivo, porque passa a nossa civilização nesta época, principalmente nos últimos 5 séculos. Mas a pergunta que se impõe, a pergunta que vale a nossa consideração da noite de hoje é se esses avanços, esse enriquecimento, esse progresso, todas essas conquistas realizadas por nós, podemos dizer que elas se refletiram em felicidade para nós? Se compararmos o nosso padrão de felicidade com os nossos antepassados ou com povos de séculos anteriores, será que podemos afiançar, podemos assegurar que o nosso padrão de felicidade é maior, acompanhou esse grande progresso humano? Será que no campo das realizações internas, já que estaremos definindo felicidade, segundo os psicólogos do comportamento, os sociólogos, antropólogos, a felicidade se reflete como um processo subjetivo, portanto, interno, de contentamento, de satisfação, de alegria, de plenitude para com a vida. Então, diríamos que a felicidade, sob esse aspecto, é um processo interno. Então, voltamos à pergunta: será que esse grau de satisfação que temos hoje,
Será que esse grau de euforia que temos hoje, ele é maior do que os nossos antepassados? Ele acompanhou o desenvolvimento humano? Né? Será que isso se reflete no ganho de natureza pessoal, interna? O que realmente nos traz felicidade? Dinheiro, família, não é? Saúde, relacionamento afetivo? Será que nós podemos encontrar felicidade, por exemplo, no dinheiro? É muito interessante, ainda que rapidamente, perpassarmos por onde andam as pesquisas do comportamento agora, em que existem verdadeiros formulários, verdadeiras chamadas em que os pesquisadores fazem no sentido de avaliar esse grau de satisfação, ou o que tem, o que se reflete mais na felicidade junto às pessoas. Então, eles constroem questionários, formulários e partem em campo para pesquisar o grau de satisfação das pessoas. Por exemplo, uma experiência pode juntar dois grupos, imaginamos assim, 1.000 pessoas, em que um grupo ganha 50 mil reais por ano e um outro grupo ganha 1 milhão de reais por ano. É claro que existem várias nuances, vários detalhes nessa pesquisa. Mas, se aplicado o contentamento, o questionário, a pessoa então fala de que um determinado grupo diz que tem mais satisfação para com a sua vida pessoal, é uma pessoa otimista, é invadida constantemente por estados de alegria, de euforia, né? Se a pessoa se sente bem, confortavelmente consigo. Então, na medida em que as pessoas vão respondendo isso, eles podem dizer que no grupo que recebe 50 mil, ou no grupo por ano, ou no grupo que recebe 1 milhão, esse grupo mostrou um percentual maior do que o outro. Então, vamos dizer que, juntando as respostas, um teve, vamos dizer, 87% de alegria e o outro 6%. Então, eles podem relacionar dizendo que um grupo que ganha 50 mil ficou mais feliz em contraposição ao de 1 milhão, ou vice-versa. Mais ou menos é esse tipo de pesquisa que faz os nossos psicólogos do comportamento humano. E uma descoberta muito interessante que eles chegaram à conclusão é de que dinheiro traz felicidade. Eu sei que posso estar espantando alguns num pleno centro espírita, né? Ainda que não fisicamente. Meus amigos, as pesquisas mostram que até um determinado ponto dinheiro traz felicidade. A partir de determinado ponto, não. Se você é uma mãe solteira ou uma faxineira que ganha um salário mínimo por mês e que, portanto, conta tostões no passar do mês, nas dificuldades do dia a dia. E se você ganha numa loteria 500 mil reais, a sua vida, a sua felicidade tende a dar um salto duradouro, contínuo, na medida em que você poderá ir para uma casa melhor, se alimentar melhor, dar uma melhor vida a seus filhos, e isso se reproduz no estado de contentamento, de satisfação para com a vida durante um longo período, traduzindo-se, portanto, em felicidade. Entretanto, se você é um alto executivo que ganha seus 30, 40, 5 mil reais por mês, e se você tira na loteria 1 milhão de reais,
você vai ficar extremamente contente naqueles dias, naquelas semanas. Vai poder comprar o carro que não podia, mudar para uma casa melhor, mas a tendência é que essa satisfação seja fugaz, seja mais passageira, porque você já vinha com um padrão alto. E embora aquela alegria momentânea, ela tende a se desfazer mais rapidamente, porque você já tinha um padrão alto de vida. A saúde ou a doença, em contrário, ela gera infelicidade? Depende. A doença, ela é capaz de nos fazer mais infelizes se ela representar uma degradação de vida. Degradação, eu falo aqui, tanto biológica quanto de condições financeiras, sociais, e estiver vinculada à dor. Se você vai a um médico, dosa a glicose, faz os testes comprobatórios e se identifica, se diagnostica como uma pessoa com diabetes, se essa diabetes não representar uma degradação do seu padrão de vida, ou seja, se você mantiver o mesmo padrão de vida e não tiver dor, como não tem, no caso do diabetes crônico, então, se não houver essa associação com degradação e dor, por mais que você se sinta triste, impactado, quando recebeu o diagnóstico, a tendência é que, com o tempo, você acomode essa notícia ruim, o diagnóstico, já que substancialmente, essencialmente, sua vida não mudou. Então, a tendência sua é responder o tal questionário no mesmo padrão, com o mesmo percentual do que antes do diagnóstico da diabetes. São os apanhados, são algumas considerações que a gente faz para introduzir o nosso tema, dizendo que a descoberta mais importante disso tudo, a grande descoberta dessas pesquisas é de que não é dinheiro, não é saúde, não é família, nem relacionamento humano que é o mais importante na satisfação, na percepção de felicidade que a pessoa tem. O que as pesquisas mostram é de que a felicidade é uma relação entre as expectativas que você tem para com a vida e as condições reais da vida que você tem. Há uma relação entre o que você espera e entre o que você vive. De modo que, na medida em que a sua expectativa for além, muito além daquilo que é a sua condição objetiva de vida, a tendência é você se sentir infeliz e triste. A grande sabedoria. Eu acho que eu não precisava ter gastado esse tempo todo para dizer a vocês que a grande sabedoria é a pessoa valorizar cada vez mais o que ela tem, ao invés de uma busca contínua de adquirir o que ela deseja. Na medida em que ela valoriza, na medida em que ela se compraz com aquilo que ela tem, tende a haver uma adequação entre as expectativas e a realidade, e isso gera uma satisfação para com a vida. Se você quer uma carroça e tem uma carroça, você fica muito feliz. Você queria uma carroça, ganhou a carroça, e você então está muito bem. Mas se você quer uma Ferrari nova e só te dão um Fiat usado, você sente que alguma coisa foi roubada, que alguma coisa não saiu bem. De modo que
a grande sabedoria é exatamente valorizar o que se tem. E isso, meus amigos, nos leva às questões 921, 922, mais especificamente, a questão 926 do Livro dos Espíritos, naquele tema dificílimo, que todas as vezes em que a gente vai tratar na casa espírita, a gente tem dificuldade, que é a noção do supérfluo e do necessário. O que é supérfluo? O que é necessário? O que é supérfluo para um pode ser necessário para outro e vice-versa. Na questão de número 926, o codificador, de maneira agudíssima, inteligentíssima, pergunta aos espíritos assim: tendo a sociedade, na medida em que a civilização gera contínuas necessidades, isso não é fonte de tristeza, de sofrimento? Olha que coisa interessante. Na medida em que a sociedade, na medida em que a civilização vai aumentando as necessidades, isso não gera um contínuo momento ou motivo de insatisfação para com a vida? E as entidades dizem que a nossa infelicidade está na razão direta da criação de valores, de coisas supérfluas, fictícias, falsas. Então, vamos entendendo que essa noção de supérfluo necessário varia, mas que, na medida em que nossa expectativa aumenta, na medida em que ela se agiganta e não se confere com a realidade que temos, isso é geralmente um foco, uma causa de grande descontentamento para com a vida. Se isso é verdade, se a felicidade é uma relação entre o que é a nossa expectativa e a realidade que temos, a nossa civilização, meus amigos, o nosso momento evolutivo tem dois vetores extremamente ameaçadores para a nossa felicidade. Na medida em que a nossa civilização ela foi desenvolvendo mais conforto, mais expectativas, a tendência nossa é estarmos cada vez mais insatisfeitos. Se nós levarmos isso, por exemplo, para o campo da farmacologia, da farmácia, que é a minha área, nós vamos comparando a gente nos dias atuais com vários analgésicos, epopeia. Se nós compararmos a nossa insatisfação para com a dor, nós vamos dizer que nós somos mais insatisfeitos do que nossos antepassados. Por quê? Na medida em que há uma expectativa de uma dor de cabeça, você tomar um comprimido e ela passar, na medida em que isso não acontece, você se torna mais insatisfeito. Ou, assim como nossos antepassados não tinham a expectativa de tomando um comprimido e a dor passar, eles eram capazes de suportar uma dor de cabeça com muito mais resiliência, com muito mais força do que nós na atualidade. Então, veja que na medida em que criamos a expectativa, estou dando um exemplo prático, na medida em que a gente cria uma expectativa maior, ela se torna real e quando ela não é atendida, gera insatisfação em nós. De modo que, como eu ia dizendo, segundo isso, nós temos dois vetores, nós temos dois processos na nossa sociedade extremamente problemáticos, ameaçadores da nossa felicidade. O que são? A comunicação em massa, a globalização da informação, com as redes sociais, com a TV, como, enfim, a globalização da notícia é um processo. E o outro processo são
as iniciativas de marketing, os anúncios, né? As nossas, eu diria, os grandes anúncios, os grandes produtos. Se você era um menino de 18 anos que vivia, sei lá, há 300 anos atrás na sua aldeia, você tinha maior possibilidade de se sentir atraente e bem consigo, porque em volta de si havia o quê? Mais uns 50 ou 100 sujeitos, boa parte deles já velhos, alguns desdentados, com ruga, né? De modo que você se comparava e você se sentiu tal, você estava com 18 anos, em contraposição a eles, você tinha uma condição muito, muito melhor. Hoje em dia, mesmo que os jovens que estão ao seu redor, eles tenham menos atrativos físicos do que aquele jovem de 18 anos, ele tende a ser mais insatisfeito consigo, porque ele já não se compara com os seus colegas. Ele vê na rede, ele se compara ao modelo, à pessoa que é o referencial de beleza. Então, ele se sente aquém daquele padrão. E assim também os bens. Se você olha uma propaganda em que a coisa mais satisfatória é você estar tomando um vinho, então a gente vê essas propagandas em que o vinho desce, né, na taça de cristal, faz aquele borbulhar, e você fica assim, e a pessoa olha com aquela cara de felicidade e entorna a taça, e você diz assim, nossa, que vida boa é essa, tomar esse vinho. E assim são as grifes, são as roupas de grifes, porque elas assulam, elas aumentam a nossa expectativa, e na medida em que nós não temos, a tendência nossa é nos tornarmos mais tristes, mais infelizes. Esse é um bosquejo que nós fizemos naquilo que podemos chamar a introdução da nossa palestra. Agora que a gente vai começar a palestra. A Nússia chegou a gemer de aflição. O que nós estamos querendo dizer, meus amigos, é que esse momento, porque passamos da chamada pandemia produzida pelo novo coronavírus, a chamada doença Covid-19, ela abalroou, ela chocou, ela impactou nossa civilização, fazendo-nos rever alguns princípios, algumas coisas. Esse momento por que passamos, eu não tenho, obviamente, a ilusão de que ele será o determinante de um antes e um depois do ponto de vista da natureza humana, da intrínseca natureza humana. O Gerson Sestini, nosso amigo, ainda um dia desse me lembrou os processos porque passou a humanidade no século XX, quando terminada a Primeira Guerra de 18, uma mortandade, uma coisa infame na nossa sociedade. Tivemos aí a pandemia com a gripe espanhola e logo depois, mostrando que a humanidade não estava suficientemente madura, veio ainda a Segunda Guerra em 39, repetindo os mesmos erros. Ou seja, não bastou os horrores da Primeira Guerra, não bastou os horrores da pandemia da gripe espanhola, nós ainda invocamos uma Segunda Guerra Mundial. De modo que eu não tenho a ilusão de que esse momento ele será o determinante para o nosso crescimento, para um antes e um depois. Mas ele contribuirá sim, porque esse momento ele tem trazido mensagens extremamente oportunas para a nossa reflexão. E aí, já adiantando um pouco, diante do tempo pouco que temos, lembremos-nos das questões 737
a 741 do Livro dos Espíritos. Exatamente as questões que abordam o momento por que passamos, que são os flagelos naturais, os flagelos destruidores. E Kardec, de novo, com a sua aguda inteligência, com a sua profunda perspicácia, pergunta aos espíritos: com que fim? Pergunta 737. Com que fim? Com que propósito fere Deus a humanidade com os flagelos destruidores? E as entidades, ao invés de responderem que isso acontece em função de processos kármicos, porque a humanidade, de alguma forma, está devedora, está em processo de resgate, as entidades não respondem isso. Não parece, nessas 4 questões, uma relação de causa de erro e efeito reparador. Não parece isso. Quando Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade com os flagelos destruidores, as entidades respondem: para fazê-la progredir mais rapidamente. De modo que, ao que parece, esse momento por que passamos, ele vem catapultar, ele vem emular, ele vem estimular o nosso crescimento espiritual. E voltando ao início da nossa conversa, é esse o teste, é essa pergunta, é essa questão que o momento da nossa civilização nos faz. Que direção nós vamos tomar? Que direção nós vamos tomar a partir desse momento? As civilizações não morrem, elas não desaparecem. Nós temos hoje os ganhos do Egito, as grandezas da Grécia Antiga, de Roma, de modo que o espírito imortal ele não fenece nunca. O que a vida espiritual deseja? É que nós sejamos desafiados e possamos rever conceitos, rever posturas, rever valores. E isso, meus amigos, a Covid-19 tem sido um laboratório extraordinário, maravilhoso para os nossos ensaios, para as nossas buscas diferentes. Pensemos, o desejo que nós temos de, por exemplo, fazer compras. É muito comum na nossa sociedade consumista, individualista, né? As pessoas, às vezes, se mostram um pouco frustradas, tristes, enfadonhas, não é? Não é que ela vá fazer compras, não. Ela vai comprar uma coisinha qualquer e aquilo já gera nela um quantum de satisfação. Nós não podemos fazer isso. Os shoppings, as lojas estiveram fechadas e nós não tínhamos a possibilidade de fazer isso. A não ser online, com todas as complicações, mas não é aquela satisfação de sair, ver o produto e comprar. Nós não podemos ostentar. Quem tinha aquela roupa bonita, aquela roupa de grife, aquela roupa que comprou na semana passada, está esperando 3 meses para inaugurá-la, porque vai fazer para quem? Vai mostrar para quem? Em casa, meus queridos. Eu estou arrumadinho assim porque eu estou na frente de vocês. Mas a melhor maneira de a gente estar em casa é com aquela camiseta de malha rasgada, larga, porque é a que nos mantém mais confortáveis. Ou seja, joias, ostentação, jantares, convivência social. Vejam que tudo isso nos foi cerceado. Estamos tendo um prazo de alguns meses diante aí das promessas de vacina, mas estamos tendo alguns meses para reavaliar as nossas escolhas, a nossa felicidade. Então, o que é esse momento? O que nós estamos sendo convidados a fazer nessas semanas, nesses meses? Já que não podemos sair para badalação, não podemos ir a shopping, não podemos sair com a roupa nova de grife que compramos, né? Ainda vi um dia desse, uma amiga me mandou um vídeo em que a pessoa dizia, então, porque era até 3 meses atrás, sexta-feira, no final do expediente, o carioca, o brasileiro de um modo geral, o carioca principalmente, quando termina das 5 horas da tarde o horário
tradicional, né, comercial, quando é 5 horas da tarde, a pessoa, ufa, acabou a semana. Então, o grito de guerra, das 5, das 6 da tarde, qual era, meus amigos? Sextou! Não era isso? Quando era sábado, sabadou. E esse vídeo era muito engraçado porque ele dizia, a pessoa vai gritar sextar, e sextar para onde? Para ver Jornal Nacional. Pode tomar até lá uma cerveja, mas vai ver a televisão. Ou seja, brincadeira à parte, o que nós estamos sendo convidados para fazer nesse momento? Já que não temos como sair de fora, para fora de nós mesmos. Estamos sendo convidados a conviver mais com os nossos, o que tem gerado muitos problemas. Há pesquisas aí já bem documentadas, mostrando que tem surgido problemas agudíssimos de relacionamento humano, na medida em que a pessoa não pode mais espairecer, sair, ela é voltada para a convivência familiar, mas não deixa de ser um convite para resolver questões, problemas de relacionamento. Mas mais do que isso, na medida em que nós estamos sendo convidados a voltar para nós mesmos, talvez a grande mensagem desse momento seja a gente cultivar o nosso jardim, o jardim da nossa alma, o jardim dos nossos valores, das nossas expectativas. Verificarmos até que ponto aquilo que nós tínhamos como tão importante era uma questão circunstancial, era uma questão momentânea, de moda, de modismo. Não é? Então, esse momento pode ser um grande emulador, um grande estimulador de reavaliações, conforme que nos falam as questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos. Então, nós que já vivíamos cansados daquela vida tumultuada, dentro de escritórios de ar-condicionado, né? No meio de aparelhos, de equipamentos, já havia, meus amigos, um movimento na nossa sociedade da busca pelo campo, não é? Pelas caminhadas, pelo explorar montanhas. Já havia em nós uma tendência a voltar a saborear os alimentos naturais, né? Já percebíamos nas últimas décadas, aí eu estou falando talvez 15, 20, no máximo 30 anos, mas já havia um movimento nosso de valorização pelo natural, né? Então, quem sabe não estamos nós sendo convidados a realizar uma ecologia espiritual, uma ecologia em que se relacione o nosso interior com o exterior. Então, valorizar a natureza, valorizar a montanha, valorizar a árvore, valorizar o céu, valorizar a gentileza cantada por Francisco de Assis. Estamos descobrindo a solidariedade, a necessidade de empatia com a dor alheia, de nos solidarizarmos com o sofrimento do outro. Tudo isso, queridos, são plantas do nosso jardim. E talvez o grande momento que estamos tendo, a grande oportunidade que estamos tendo nessa hora é de cultivar esse jardim. Nós gostaríamos de estar falando para vocês, pelo tanto que gosto do Consolador, por mais uns 30, 40 minutos. Mas temos as limitações do meio eletrônico. Eu acho que, em princípio, a mensagem, o que eu gostaria de dividir com vocês, que tem sido as minhas meditações, as minhas reflexões, eu tenho procurado, nesses meses, fazer sempre palestras relacionadas ao momento por que passamos. Então, esse é o recado que nós gostaríamos de deixar para os nossos amigos. Se tiver ainda um minuto, me lembraria dos versos maravilhosos, magníficos, de Margarida Lopes de Almeida, com que eu encerro essa nossa fala, de novo, agradecendo do fundo do meu coração a oportunidade de trabalho. Diz-nos assim a grande poetisa: Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha alegria, minha imensa alegria, meu riso, minha felicidade, meu amor. Senhor, todos vêm a ti para rogar, para pedir, para implorar de ti consolação, bênçãos ou perdão.
Eu não, Senhor. Eu venho para dar. Recebe em tuas mãos habituadas a colher preces e imprecações, lágrimas e desespero. Um ramo perfumado de lírios e de rosas, de cantos e sorrisos, de hosanas e de graças. Toma de mim um pouco de ventura para dar a cada criatura que na vida não conheça a glória de ser feliz. Tenho-a tanto, meu Deus, que, embora tomes, fica-me farta messe para dar e distribuir ainda. Quero gritar ao mundo que adora a vida, que é boa, que é bela, que é forte e apetecida. E mesmo que a minha sorte se transforme de súbito, e o que é bom e belo, a morte me arrebate com as mãos, com crueldade, eu bendirei a vida. Eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive e que é tão grande, que há de iluminar eternamente, mesmo a treva mais densa e mais profunda. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma um pouco dessa luz e derrama sobre aquele que é cego de ventura ou mal ou pervertido, e deixa-me dizer-te com amor: obrigado, Senhor, por ter nascido. Obrigado, Senhor, por estar vivo. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado, meus queridos amigos da comunidade Espírita Consolador. Que Deus os guarde em paz. Fique com Deus. Eduardo, te agradecemos a palestra da noite de hoje. Me agradeço em nome da comunidade do Consolador por esse seu carinho com a casa e por estar aqui com a gente vencendo essa barreira da tecnologia. E te pedimos que esse mesmo carinho guarde a sua continha do Instagram pela pandemia ainda, porque pretendemos trazê-lo de volta aqui, porque todos gostam muito da sua presença. Obrigado. E eu vou fazer agora uma prece para encerrar, mesmo depois desse poema, que é uma verdadeira prece do fundo do coração, mas vamos encerrar com uma prece feita pela casa. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente as reflexões da noite de hoje. Agradecemos, Senhor, por estar ao nosso lado, nessa caminhada, nesse momento tão difícil, mas que nos traz uma oportunidade indescritível, que é a possibilidade de reflexão. Esse é o momento, Senhor, em que nos guardastes em nosso lar, para que possamos repensar o caminho que devemos seguir. E principalmente, Senhor, que possamos entender melhor essa grande engrenagem que é a vida e que tanto nos tem oferecido, pois nos deste um grande presente, que é esta encarnação. E nesse momento, Senhor, assim como pudemos aqui nos beneficiar na noite de hoje, de um momento como esse em que todos estamos reunidos em Teu nome, te pedimos também, Senhor, que os Teus mensageiros saiam daqui dividindo e espalhando essas boas energias para todos aqueles que precisam, todos aqueles que ainda não te conhecem, mas que te buscam, mesmo sem saber. Porque, Senhor, o nosso caminho é a felicidade. É isso que todos queremos. É isso que todos buscamos. Assim sendo, te agradecemos, Senhor, pela grande noite em que pudemos compartilhar contigo, em cima do amor que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos que estiveram aqui nessa noite e que a gente possa voltar aqui novamente, com certeza. Tá bom. Uma boa noite. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá bem, tchau.